Shalom, graça e paz, família Resgatar, amigos que estão se alimentando da palavra de Deus, que estamos trazendo nessas últimas semanas da graça, a graça atingindo todas as áreas das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E hoje, terça-feira, vamos estar no estudo que nós estamos fazendo sobre a graça que nos ensina a servir. Vamos aprender, de acordo com a palavra de Deus, maneiras de servirmos a Deus. Como servir e servir com excelência. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra de Deus para fundamentar a nossa pregação dessa noite. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 10, diz assim: Ora, o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes fundamentos. Vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes fundamentos. Pai querido, nós te damos liberdade essa noite para que o Teu Espírito Santo haja poderosamente, Pai. Ó Deus, que neste momento as pessoas que estão no ministério, Senhor, eles possam estar enviando esse link. E essa noite o Teu Espírito vai agir poderosamente nas vidas, Pai. Vai, ó Deus, quebrar as cadeias da religiosidade, quebrar as cadeias, Pai amado, ó Deus, das obras das trevas, todo o impedimento humano, e as pessoas vão estar abertas a receber a boa, perfeita e agradável vontade em nome do Senhor Jesus. Vamos estar nos alimentando da Tua palavra. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, e cremos que cada um que vai ouvir essa palavra, no final desta pregação, não será mais o mesmo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo em 1 Pedro capítulo 5 que o Deus de toda graça. Sabe, queridos, nós estamos fazendo essa série de pregação e nós estamos usando a energia elétrica, a eletricidade. A eletricidade, ela chega numa casa e a eletricidade, ela, no momento que pegar o controle e acionar o controle, a eletricidade, ela liga o televisor. E no momento que você tem a TV ligada, é você que pega o controle e usufrui da TV. Quando você pega e adiciona na tomada a geladeira, você usufrui da geladeira, com água gelada, com carne, com tudo que tem ali dentro, você usufrui. Quando você tem um forno elétrico e você adiciona na tomada e você liga, você pode colocar muitas coisas dentro do forno. Você pode colocar bolacha, pão, cuca, o que você quiser, e ele vai desempenhar a sua função. Quando você liga o ar-condicionado, ou quente ou frio, quando você liga o chuveiro, ou morno ou quente, a eletricidade, de acordo com o aparelho ligado, ele vai desempenhar a função. Mas note que a mesma eletricidade que chega na televisão é a mesma que chega na geladeira. O problema é que chega em eletrodomésticos diferentes. A graça, quando ela vem no corpo de uma igreja, que somos nós, a igreja, ativa os dons nas pessoas, aonde Deus chamou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para pastores, outros evangelistas e outros para mestres. A graça ativa os dons em nós e nós passamos a trabalhar na edificação do corpo de Cristo, que somos nós. Porque como nós pregamos no domingo, nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? E por nós ter a mente de Cristo, nós não temos mais a mente do mundo. Então nós começamos na primeira semana com a graça salvadora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas João Batista diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus resolveu o problema da humanidade trazendo a oferta
pelo nosso pecado, que é Jesus. Então hoje, quando nós entendemos João 3,16, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não perece, vai ter a vida eterna. Versículo 17 diz que aquele que crê não será julgado, e aquele que não crê já está julgado. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Ali fala exatamente a nossa salvação. Nós temos a salvação porque Cristo foi a oferta voluntária pelo nosso pecado. O preço do nosso pecado foi Cristo, por isso somos salvos, fomos transportados, como diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Jesus. Agora nós não estamos mais no mundo natural, não somos mais pessoas naturais, porque nós temos a mente de Cristo. E as pessoas do mundo não compreendem as coisas do Espírito porque lhes são loucura. Nós não somos do mundo, por isso praticamos, porque nós temos a nova aliança, somos membros da nova aliança, estamos na dispensação da graça, na época da graça de Deus, aonde Deus ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Quando nós entendemos isso, somos salvos. A Bíblia diz que nós passamos por um processo de santificação, e o processo de santificação, ele acontece quando nós entendemos o sangue derramado, o sangue de uma nova aliança que nos faz justo. Nós tomamos posse dessa justiça que o sangue, como Abraão creu e isso foi ajudou ele a se tornar justo. E nós também somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, quando entendemos que o sangue de Jesus nos limpou do pecado. E nós tomamos posse da palavra, e em 1 João capítulo 4, versículo 17, diz que assim como ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. Então hoje nós somos seres espirituais salvos, porque Cristo nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. E por nós estarmos em Cristo, por nós ser uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E Jesus diz que aquele que crê em Jesus, já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive em nós. E porque Cristo é santo, nós somos santos. Porque ele diz, sedes santo, porque eu sou santo. Então nós pegamos a santidade de Jesus e começamos a viver essa nova vida no Espírito, porque somos um ser espiritual que mora num corpo e possui uma alma. E então nós tomamos posse e começamos a ler a nova aliança, começamos a entender o que Cristo nos fez, e Ele nos fez filho, Ele nos fez que somos amados, somos escolhidos, a fim de desempenhar um propósito. Na terceira aula é a graça que nos ensina a ser generosos. A pessoa entende que ela não é mais do mundo, ela passa a tirar os olhos das coisas deste mundo, ela começa a investir no reino, e por ela investir no reino, ser generosa, a maneira que ela planta com generosidade, Deus vem com generosidade para a vida dela. E a Bíblia diz que a generosidade passa a abranger a bênção, a graça, atingindo todos os cômodos, em todas as áreas das nossas vidas. E nós passamos a ser generosos, abençoados, com um propósito de ser generoso em todo momento, em toda ocasião, em toda boa obra. Estudamos a graça que nos fortalece. A graça que nos fortalece é por quê? Porque nós entendemos a fé. Entendemos a fé, que a fé não é simplesmente, queridos, entender e acreditar em certas coisas. Não, fé, tem gente que diz assim, eu sou da fé. Queridos, todas as religiões são baseadas em fé. A pessoa que está no umbandismo, ele é uma pessoa de fé. Aquele que é católico, ele tem fé. Aquele que está no espiritismo, ele tem fé.
aquele que está em qualquer religião, ele tem fé naquilo que ele acredita, isso é fé. Mas nós, os que somos justificados pela fé, nós acreditamos na palavra, no Evangelho, numa nova aliança, na palavra que Cristo deixou, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir as boas novas do Evangelho, para ouvir a palavra de Cristo, que Paulo deixou para nós, escrito para abrir os nossos olhos, tirar o véu da lei dos nossos olhos, descortinar o nosso coração, entre nós ter completa certeza da obra da lei e da obra da graça. Graça é um favor imerecido, dom é presente. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, é um dom, presente de Deus. Então, graça, nós somos salvos pelo favor de Deus e isso não vem de nós, é um presente de Deus. Amém, queridos? E quando nós começamos a tirar a ansiedade, tirar a expectativa de nós mesmos e começamos a depositar toda a nossa confiança na palavra, começamos a entender a palavra, praticar a palavra, nós estabelecemos a nossa fé sobre firmes fundamentos. E a palavra de Deus é que Deus, Ele nos restaura, nos confirma, nos concede força e nos estabelece sobre firmes fundamentos. Em unidade, queridos, em unidade como filhos, servindo ao corpo de Cristo e oferecendo nossos dons que são de Deus para a edificação do corpo, servindo em amor. Domingo nós pregamos a graça que nos fortalece, que nos ensina a servir, e a palavra de Deus que diz lá no livro de Marcos, amém? A palavra de Deus que diz em Marcos, capítulo 5, no versículo 24 ao 34, fala da mulher do fluxo de sangue. Então essa graça que nos ensina a servir, não é uma graça onde você serve e você tem que demonstrar para as pessoas o que você está fazendo. Pelo contrário, a Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, queridos. Por quê? Porque o que você faz para Deus. Você vem na igreja, você adora a Deus. Não, você oferece um culto a Ele. Você louva Ele para dar a Ele a tua adoração. Depois você senta, você aprende da palavra de Deus, você anota no seu caderno, anota os versículos, estuda e coloca em prática aquilo que está na palavra. E isso é servir ao Senhor de maneira correta. E o Espírito Santo começa a direcionar a sua vida. Por quê? Porque o Espírito, queridos, ele vem dentro de você. Esses dias eu passei num lugar aqui em Novo Hamburgo, numa igreja, e estava escrito: domingo é o culto da busca do Espírito Santo. Queria dizer, tem certas coisas de tanta criancice, tanta meninice, que é incrível. Como é que eu vou fazer um culto de busca por algo que já está dentro de mim? Quando eu tenho Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus, que ele diz que onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Eu apenas tenho que colocar a palavra em prática, dar liberdade ao Espírito Santo, andando no caminho, na verdade, na vida, andando em Cristo, na palavra dele, cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Automaticamente, queridos, o Espírito Santo vai começar a falar comigo aonde? Com intimidade na palavra. Eu leio a palavra da nova aliança e a palavra começa a estabelecer os fundamentos. Fundamentos como? Em todas as áreas eu vou vendo o que? Os princípios que tem e eu começo a praticar. E o Espírito Santo começa a ter liberdade para me conduzir nessa vida, nessa palavra. Amém, amados? Eu não posso buscar algo que já está dentro de mim. Amanhã eu vou sair, vou ao centro, lá no hospital, buscar o meu coração. Você já viu isso? O meu coração já está dentro de mim. O Espírito Santo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu
invoquei o nome do Senhor, eu entendi que Ele é o perdão dos meus pecados, Ele é a oferta pelo meu pecado. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quem é que está aqui hoje com nós? É o Espírito Santo. Porque Jesus, quando Ele foi, Ele disse: eu vou e vou mandar um outro advogado, um outro consolador. E o Consolador vos conduzirá a toda a verdade, e Ele vai testificar a minha obra. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele está dentro do homem, o papel dele é convencer o homem do pecado. Convencer o homem que Jesus já foi a oferta pelo nosso pecado. E em Cristo agora eu tenho vida no Espírito. Eu já não sou um pecador, eu sou um filho de Deus. Aleluia! E por eu ser filho, eu sou herdeiro. Por eu ser herdeiro, eu sou abençoado. E daí eu vou entendendo o que este reino me oferece. E como filho, eu começo a caminhar dentro das leis deste reino, das leis espirituais. E o Espírito começa a me conduzir a toda a verdade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, que da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Da plenitude de Deus, todos nós temos recebido graça sobre graça. O apóstolo Pedro, no livro de 1 João, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, no final do versículo, versículo 2 todo: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito. Pela obra santificadora do Espírito. Muitas pessoas falam, quando o Éder aqui, ele está pregando a graça, ele diz: o Éder está ensinando um negócio difícil, o Éder está ensinando algo que é uma liberdade às pessoas pecar. A palavra de Deus está me dizendo que o Espírito Santo me conduz à verdade. A palavra de Deus está me dizendo que o Espírito faz uma obra santificadora. Porque eu começo a entender a verdade da minha nova natureza, da minha nova vida, e eu sei que eu sou filho, eu sou amado, e por eu ser filho e ser amado, eu tenho prazer nas coisas do Pai. Eu tenho prazer em desempenhar as minhas funções na casa do Pai, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou um príncipe, eu como pão na mesa do Pai. E quando eu dou essa liberdade para o Espírito Santo faz uma obra santificadora para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Quer dizer que essa graça ela vai sendo multiplicada na sua vida, queridos. A graça vai aumentando, vai multiplicando. Quanto mais você vai ouvindo, quanto mais você vai praticando, mais você vai tendo entendimento. Quanto mais você lê o livro de Efésios, quanto mais você lê o livro de Gálatas, quanto mais você lê o livro de Colossenses, mais você vai tomando posse daquelas verdades. Porque ali está dizendo que você é filho, que você é co-herdeiro com Cristo, você se apossa. Eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho, eu sou abençoado. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que Jesus foi a oferta pelos nossos pecados, e hoje Ele quer que nós reinamos em vida. Reinar em todas as áreas, querido. Porque você pode e você vai reinar em vida, porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo na sua vida vai fazer com que você cumpra o propósito de Deus. O Espírito Santo vai te levar à verdade, querido, e você vai ser alguém alegre, contente, cheio dos frutos do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, nesta mulher que nós estávamos falando do fluxo de sangue, diz que ela estava com fluxo de sangue
E como eu preguei no domingo, a mulher que tinha um fluxo de sangue na lei, ela não podia tocar, ela não podia sentar. Se ela sentasse numa cadeira, a cadeira estava imunda. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria imunda também. Então, era uma situação muito difícil. E a palavra de Deus diz que ela tinha dinheiro. Só que ela já estava gastando tudo que ela tinha e ela ia de mal a pior. Mas alguém chegou e falou as boas novas. Alguém chegou e falou de Jesus para ela. A palavra que ela ouviu fez tanta diferença na sua vida, que tudo aquilo que a lei, onde ela vivia, dizia que ela não podia fazer, ela tomou posição, tomou uma coragem, algo assim sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus ia caminhando, rodeado por muita gente, e sendo apertado, e ela começou a tocar no monte de pessoas chegando, e ela tinha uma fé no coração dela, e ela dizia: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E ela, para chegar em Jesus, ela teve que tocar em muitas pessoas, e sabe lá o que essas pessoas diziam? Olha só, essa imunda está aqui, olha só, ela está chegando perto do mestre. Ela ouviu uma palavra, porque a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu falar sobre Jesus. Alguém chegou e falou para ela uma boa nova, falou para ela que a situação dela, depois de 12 anos com enfermidade, havia uma solução, havia alguém que poderia mudar o estado dela, queridos. Sabe lá se ela não tinha filhos, e ela estava 12 anos sem poder tocar no filho, porque senão o filho seria imundo, o marido esperando ela em casa, a família esperando ela em casa. E alguém falou, alguém pregou, alguém tinha uma graça de andar com Jesus e pregou Jesus para ela ao ponto de quebrar todas as cadeias da dúvida, todas as cadeias da dor, e gerou fé no coração dela. Essa palavra que alguém pregou para ela foi uma palavra tão poderosa que ela chega e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. A fé dela fez Jesus parar. A fé dela tirou poder de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. De mim saiu virtudes, de mim saiu poder. E ela, na hora que ela tocou, ela sentiu que estava curada, trêmula, sem saber o que estava acontecendo direito ainda, naquela dúvida daquele momento, naquela situação, naquela euforia, naquela adrenalina de alguém que estava indo a pique, alguém que estava indo perdendo dinheiro, perdendo tudo que tinha, e ela toca em Jesus, ela toca com fé, ela toca com fé em Jesus, ela recebe a cura, e Jesus diz: alguém me tocou, e ela diz: Senhor, foi eu. E a palavra grega ali diz que ela tem uma reverência tão grande, ela ficou tão agradecida pelo poder de Jesus, pela obra que Jesus tinha feito na vida dela, que ela se prostra e diz: Senhor, sou eu. Jesus olha para ela na hora e diz: filha, a tua fé te salvou. Por isso eu digo para você, quem sabe nos últimos 12 anos, você fez algo ilícito. Quem sabe nos últimos 12 anos você está com uma enfermidade. Quem sabe nos últimos 12 anos você tem um sonho de ter um filho. Quem sabe nos últimos 12 anos eu não sei o que você quer. Deus manda dizer para você agora: tudo é possível àquele que crê. Eu estou aqui desempenhando este papel, falando para você de uma boa obra, de uma boa nova que tem em Cristo. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, se você tocar nas orlas de Jesus, se você tocar nas vestes de Jesus, a sua vida vai mudar. Se você se dedicar na palavra, se você receber a oferta que Deus deu na pessoa de Cristo, você vai ser salvo.
O Espírito Santo vai tomar conta da sua vida, vai te conduzir à verdade, você vai se apaixonar pela Bíblia, você vai começar a praticar princípios da palavra e você vai renovar sua mente. A mente do mundo vai sair de você, você vai se apossar da sua nova natureza e o Espírito Santo vai te levar a experimentar o que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Há solução para o seu problema. E a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A palavra de Deus diz assim, queridos, lá no livro de Atos, queremos pegar um outro personagem da Bíblia, um outro homem de Deus, irmão de Jesus. Amém? O nome dele era Filipe. E em Atos capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 6, no versículo 2 em diante diz assim, então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram, não é sensato negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Bom, o que está acontecendo? Os apóstolos começam a pregar as boas novas do Evangelho, as pessoas que estavam andando na lei começam a se converter a Jesus, começam a andar na nova aliança, aqueles que estavam na lei, e muitas pessoas se convertem. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Você pode pegar ali em Atos capítulo 4. Começaram a ser cheias do Espírito Santo. E as pessoas entenderam que o reino dela já não era mais natural, que era um reino espiritual. As pessoas vendiam suas terras. As pessoas recebiam o seu salário e traziam a porção recorrente do dízimo e da oferta e depositava aos pés dos apóstolos. Note que ali aos pés dos apóstolos é uma figuração, queridos. Por quê? Porque a palavra diz lá em Efésios capítulo 6 que nós devemos calçar os nossos pés com a pregação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, as boas novas, Jesus, a nova aliança. Eles traziam e colocavam na igreja para que eles se edificassem, para que eles tivessem condição financeira para espalhar a palavra do reino. Então era colocada na obra para pregar as boas novas do Evangelho. E a igreja cresceu muito. E começou a dar um problema lá na igreja. Havia muita gente e os apóstolos eles não abriam mão de algumas coisas. Vamos entender o que era? Olha bem, eles disseram, não é sensato negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Queridos, isso é muito importante para aqueles que querem servir a Deus como filhos amados e de coração. Diz assim, verso 3, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Note, eles estavam precisando de homens para servir as mesas. Servir as mesas hoje na igreja, nós podemos levar, queridos, o pastor não abre mão do ministério da palavra, mas pessoas precisam auxiliar no ministério para servir as mesas. O que nós oferecemos? Jesus. Você pode ser alguém, queridos, que pregue o Evangelho, um evangelista que traga as pessoas para a igreja, para que elas venham se alimentar da palavra, venham ser salvas, venham ser santas, venham ser generosas, venham ser edificadas e venham também a servir em nome do Senhor Jesus. Mas note que os critérios que eles escolheram eram homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais se encarregue deste ministério. E os apóstolos dizem assim, quanto a nós, nos devotaremos com devoção à oração e ao ministério da palavra. Sabe, queridos, eu não abro mão disso.
Eu não abro mão disso na minha vida, ao estudo da palavra e à oração. Eu não abro mão disso. Eu sei que o nosso ministério está em fusão, está em transformação. E é esse tipo de pessoas que eu quero para trabalhar comigo no ministério, para desempenhar alguém que venha servir as mesas, alguém que seja cheio do Espírito Santo e sábio, sabedoria, e os quais, queridos, tem um bom testemunho, um bom testemunho do Evangelho. Amém, queridos? E essa proposta, tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe e outros ali. Esse mesmo Filipe que foi escolhido para servir, queridos. Esse mesmo Filipe que foi escolhido para servir as mesas. Olha, queridos, que ele também tinha um espírito de servo, de serviço na igreja. Filho, ele sabia que ele era, mas o espírito de servir com alegria, na obediência aos seus líderes. Esse Filipe, se tu for um pouquinho para frente, no capítulo 7, você vai ser esse Estevão que foi chamado junto com ele. Esse Estevão começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar das boas novas do Evangelho, ele tem entendimento da palavra, ele sabe o que ele está falando, ao ponto que os mestres da lei ficam indignados com ele. Ele olha para o céu, ele vê os céus abertos e ele é apedrejado como um mártir, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. Era o cara que na igreja estava sendo ungido para servir as mesas, junto com Felipe. Se você for à frente, em Atos capítulo 8, no versículo 4 diz assim, Atos capítulo 8, versículo 4 diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra com letra maiúscula, está dizendo que é Jesus, a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Ele não pregava a lei, ele anunciava a Cristo, que perdoava os pecados, que curava, que libertava e que fazia a obra de um obreiro aprovado. Ele falava a mesma língua que ele aprendeu dos apóstolos, aqueles que foram ungidos a espalhar as boas novas do Evangelho. Esse Filipe que trabalhava na cozinha. A igreja cresceu e foi dispersada. Foram obrigados a fugir do templo, foram obrigados a sair como hoje. Nós estamos passando por esse tempo de pandemia. O diabo achou que fechando a porta das igrejas ia nos parar. Pelo contrário, nesse exato momento, lá em Lomba Grande, Novo Hamburgo, nós temos uma igreja, 2 igrejas constituídas que eu sei com certeza. Amém, queridos? Lá em Lomba Grande. Nós temos lá em Araricá igrejas. Nós temos em São Paulo igreja. Nós temos lá em Ijuí, em Santo Ângelo. Amém? Como é que é o nome lá da terra do pastor Ademir, lá onde é que eles estão? Me fugiu agora lá perto de Santo Ângelo, no município perto, tem o pastor Ademir, está lá na casa do pai dele, da irmã dele, junto com a prima dele lá. Eles estão lá tem a igreja hoje que está lá, porque a igreja somos nós, querida, é eu e você. Aqui na Boa Saúde, nós temos igreja que estão nas casas agora, ouvindo a palavra, se edificando. Nós, pelo contrário, nós fomos dispersos. A igreja saiu do templo e nós estamos espalhados. E onde nós estamos? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E estamos sendo edificados pela internet. Estamos nos nutrindo da palavra de Deus. Estamos sendo santificados. Estamos sendo alicerçados. Estamos sendo, queridos, completamente voltados e cheios do Espírito Santo, alicerçados na palavra, a desempenhar funções para Deus. Aleluia! Verso 6. Assim que o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, de unânime e absoluta atenção ao que ele... Unânimes e absoluta atenção ao que ele ensinava. Este é um ponto, querido. Este é um ponto. O que
Filipe pregava? Ele pregava o que ele foi ensinado dos apóstolos, eles falavam a mesma língua, só que as pessoas que estavam ouvindo Filipe, em unânime, era com excelência, eles prestavam atenção no que Filipe ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, número de paralíticos e aleijados eram curados. Verso 8. E por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Um homem foi à cidade de Samaria. Foi lá aonde Jesus chegou num poço. Jesus mostrou a eles, porque Filipe era um dos que andava com Jesus. Filipe viu Jesus falando com uma mulher samaritana. Jesus chegou e falou para ela, e ela já tinha 5, 6 maridos, e o que ela tinha não era dela ainda. Ela não ia no poço buscar água na hora que as outras iam. Jesus chega e começa a falar com ela, e Jesus disse: tu soubesse quem fala contigo, eu te daria água viva. Esse Filipe está lá em Samaria, dando água viva, dando a palavra de Deus, dando a Jesus como seu Senhor e Salvador das suas vidas, mudando a história das pessoas, tirando as pessoas do reino das trevas e transportando para o reino da luz. Aleluia! A obra continua, porque Jesus diz em João capítulo 16, 14, 15 e 16, ele diz: aquele que crer em mim fará a obra que eu faço, e outra maior fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia, queridos! Glória a Deus! Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim: aleluia! Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apressa-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, e desce a Jerusalém, a Gaza. Amém, querido? E ao que ele se levantou e partiu. Aleluia, querido! Um homem cheio do Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo. Ele é cheio de fé, ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, ele serve de coração. Agora, queridos, ele serve com todos os sentidos, de todas as formas ele serve a Deus. Ele não serve em 2, 3 situações, pelo contrário. Ele sabe o que ele recebeu de Jesus, e ele por isso tem gratidão, e ele serve a Deus com a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu queria orar com você essa noite, em nome do Senhor Jesus. Queria orar, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, essa noite, Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus está conduzindo as pessoas, Pai amado, ó Deus, a um relacionamento, a se apossar da sua nova natureza, se apossar de quem é no reino de Cristo, sabendo que agora nós somos cidadãos celestiais, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso proveio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso, em Cristo, que Ele se fez a oferta pelo nosso pecado, para que eu e você se tornasse a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu creio de todo o meu coração, eu creio que você está sendo alimentado, que você está sendo curado, que você está sendo alicerçado sobre firmes fundamentos. E essa graça que te fortalece, essa graça que é o Espírito Santo que te leva a praticar os princípios da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.